Vamos lá? Trazer aí as questões do dia a dia. Sala de vacina é uma coisa que sempre surge muitas dúvidas, né? Sala de vacina é uma caixinha de surpresas. Eu falo que cada dia você sai de lá com uma novidade, né? Você viu alguma coisa diferente, você aprendeu alguma coisa diferente, não tem como. Não existe monotonia na sala de vacina, né? Sempre vai surgir ali alguma situação em que vai te desafiar. E eu acho isso muito bacana, muito importante. Quem não está se sentindo desafiado numa sala de vacina, então precisa rever, porque as coisas na sala de vacina acontecem muito rápido, né? As mudanças são muito rápidas, as situações que chegam pra gente também, muitas vezes a gente tem que tomar uma decisão, a gente tem que dar uma resposta para aquele paciente que está na nossa frente, a gente tem que imunizar aquela criança ou aquele adulto e a gente muitas vezes não sabe a forma correta de fazer, né, quando foge ali a nossa rotina. Então, os desafios eu digo que são constantes, né? Então, eu vou trazer para vocês as questões que foram enviadas e alguma outra que eu pontuei, que eu recebi em algum outro momento que eu acho que é importante a gente discutir, tá bom? Então, vamos lá. Tem uma aqui, ó, que é assim, eu tenho uma colinha aqui, tá, gente? Porque eu não consigo lembrar tudo de cabeça. Então, assim, ó, DTPA pode ser administrada com outras vacinas e qual o intervalo entre elas. Então, vamos lá. A DTPA, ela é uma vacina que ela é difteria, tétano, coqueluche, né, que é o pertussis, e aí a gente tem esse A de acelular, né, então ela é uma vacina que ela não é feita de célula inteira, ela é feita de fragmento, né, do vírus, dos patógenos, né. Então, o que acontece? Por que foi introduzido a DTPA para que a gestante tomasse? Então, observou-se, né, que várias crianças, logo quando nascia, apresentava quadro de coqueluche, começava a desencadear coqueluche, muito bebezinho, antes mesmo de tomar a vacina na rotina, porque eles tomam, que é a pentavalente, né? Então, só com 2 meses de vida. E aí, esses bebês ficavam desprotegidos até os 2 meses. Então, eles começaram a perceber que eles adoeciam. E aí, como que poderia uma forma de proteger essa criança antes desses 2 meses, que era o período em que ele ia tomar? Então, introduziu-se então a vacina no calendário da gestante, porque a mulher tomando essa vacina, ela conseguiria garantir que esse bebê ele estava protegido até iniciar o esquema vacinal próprio dele, tá? Então, nesse caso, foi introduzida a DTPA, né, por esse motivo. E aí, essa vacina, ela não tem uma contraindicação para ser feito com outras vacinas, não tem problema. Pode fazer junto, não precisa ser isolado. Porque assim, a pessoa me perguntou isso e ela falou assim, eu não sei nem se ela tá aí na live, mas ela falou pra mim assim, olha, me ensinaram que a DTPA tinha que ser isolada e só poderia ser tomada depois de 30 dias outra vacina. E a pessoa que treinou ela, acho que já tem 25 anos que trabalha em sala de vacina e ensinou dessa forma. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente fica muito tempo na sala e a gente não se atualiza. Então, se a gente não se atualiza, as coisas vão mudando e aí a informação continua aquela coisa arcaica, né? Então, é extremamente importante que a gente busque os conhecimentos sempre. Tem que estar sempre... ela tá aí, ó, que bacana, legal. E ela tem que estar sempre atualizada, tem que estar sempre buscando as novidades, o que mudou, porque você colocou, as pessoas estão colocando nas suas mãos a vida dela, a saúde e o bem-estar dela. Então, se você não está atualizado, você de alguma forma tá colocando em risco a vida das pessoas, né? Então, é extremamente importante. O serviço que eu trabalho não me dá treinamento.
Tudo bem, é uma falha? É uma falha, porque eu acho que o serviço público, ele traz muito isso, né? Existe essa falha mesmo, de não ter um treinamento constante. Muitas vezes quem entra em sala de vacina trabalha com conhecimento de pessoas que já estão, como esse caso mesmo, mas isso é muito comum. Eu não sei vocês se tiveram a oportunidade de fazer pelo menos um treinamento básico antes de entrar em outro lugar. O próprio serviço te oferece, olha, você vai fazer um treinamento, vai ficar em outro lugar, vai aprender para depois ser inserido na sala de vacina. A maioria da realidade não é assim. As pessoas já entram e começam a trabalhar e aí vão aprendendo com quem está lá. Então, se essas pessoas, elas têm vícios de profissão, porque é muito comum a gente criar vícios, né? E tem coisas que muda e a pessoa, ela não atualizou, ela não estudou, ela não sabe o que está acontecendo e o serviço não tem esse protocolo, essa prática de sempre estar oferecendo treinamento, acaba que ela acaba passando esses vícios, né? E aí quem entra aprende, porque ela não sabe qual é o correto. E aí quem entra também tem que buscar esse conhecimento, porque é muita informação. Gente, vacina é um mundo. A gente, às vezes, quem trabalha na sala, eu recebo muitas mensagens, eu tenho alunos que estão 12, 15 anos. Essa última turma que eu tive, eu acho que 80% dela foi formado por pessoas que já trabalham em sala de vacina, mas sentem essa necessidade de buscar mais conhecimento. Então, eu tenho alunos que mandam questões para mim, que são questões, são dúvidas primárias. Mas por quê? Em algum momento, ele entrou, foi treinado, e aí acabou que aprendeu o que a pessoa sabia ensinar, né? Como ela tinha aprendido certo ou errado. Ele foi levando essa rotina e não tinha tido oportunidade ainda de perguntar coisas que hoje são primárias, que eu vejo como uma pessoa de sala de vacina teria que saber, né? Então, e é muito comum eu receber questões muito primárias. E aí, então a gente vê que a sala de vacina, ela é um mundo, ela é um lugar que tem muita mudança, né? Tem muitas variáveis. Então, assim, eu tenho a vacina X. Se o paciente estiver na condição Y, ele pode tomar. Agora, se ele estiver na condição Z, já não pode mais, mesmo estando na idade. Então, está fazendo um tratamento específico, usa um imunossupressor, né, em dose imunossupressor, um medicamento, um imunorregulador. Não pode tomar a vacina X, mas pode tomar a vacina Y. Olha, não pode fazer agora, mas você pode fazer daqui 30 dias, daqui 90 dias. Então, assim, o paciente chega para você com essas dúvidas também. Muitas vezes ele te coloca numa berlinda, né? Chega lá e fala, olha, eu tenho tal situação, tô passando por isso, eu tô fazendo tal tratamento, e aí eu posso fazer tal coisa? Eu posso tomar a vacina? Ou eu posso tomar junto? Quantas perguntas eu recebo de pessoas que, como essa mesmo que a gente está discutindo, eu posso associar a DTPA com outra vacina? Pode associar. Então, mas por muito tempo eu fiz desassociada, porque me disseram que não podia misturar com nenhuma e só depois de 30 dias. Então, é importante a busca, eu bato sempre nessa tecla. Gente, eu também tive dificuldade quando entrei no serviço, quando eu comecei a trabalhar em sala de vacina. Eu trabalhei 23 anos em atenção básica. Eu trabalhei 21 anos só com sala de vacina. Então, eu vi muita coisa. E eu também senti muita dificuldade. No começo, eu perguntava para as pessoas, tive pessoas assim maravilhosas que me ensinaram muito. Mas tinham situações assim, dúvidas, que a gente não sabia nem para quem perguntar. Porque você liga na supervisão, às vezes liga na coordenação, né? Alguém que é vigilância, e aí às vezes tem a pessoa que atendeu e fala, então, isso daí eu vou ter que perguntar, eu vou ter que ler o informe, eu vou ter que ir atrás da resposta. Então, é difícil mesmo para nós que estamos no dia a dia. E nem sempre a gente tem tempo para esperar, falar para o paciente, ó, senta aí, fica aí esperando que a resposta vai vir daqui, né, 1, 2 horas depois, ou então falar para o paciente, ó, vai embora. Jamais. A gente precisa
ter a resposta, a gente precisa saber o que fazer. Por isso que eu falo, é importante estar preparado. Porque o paciente vem para uma vacina, você pede para ele ir para casa, muitas vezes ele não volta. Porque às vezes pediu saída no serviço para ir vacinar. Às vezes é distante, é contramão. Tem pessoas que têm que andar quilômetros para chegar. E aí, você faz o quê com esse paciente que chegou lá e ele te traz uma situação que você não sabe resolver? Então, é muito importante que a gente busque atualização para ter a resposta para esses casos, tá bom? Vamos lá. Tem uma criança que está com a vacina de 5 meses atrasada, mas agora ela está com 6 meses. Posso fazer a de 6 meses sem ter feito a de 5 meses? Pois é. O calendário de vacinação, ele tem um cronograma, né? Então, a gente segue lá as vacinas desde o nascimento até o encerramento da primeira vacinação, que a gente chama ali a primovacinação, né? Existe uma sequência, uma sequência, até porque a gente precisa dessa lógica para que as coisas não fiquem atropeladas. Tem vacinas que são específicas para uma determinada idade, então isso é importante, né? Que siga essa ordem. Mas as vacinas, elas são independentes, né? Então, quando eu entendo que tipo de vacina é essa, qual é a plataforma que ela é feita, né? Como, por exemplo, se ela é uma vacina inativada, se ela é uma vacina atenuada, se ela é uma vacina recombinante, se eu posso juntar ela uma com a outra, se eu posso fazer junto. Quando eu entendo isso, eu posso tranquilamente atuar. Então, assim, por exemplo, nesse caso, a vacina de 5 meses, a gente tem aí a meningo. E aí, o que acontece? A de 6 meses é a vacina de rotina, que é a penta, que é a VIP. Elas são independentes entre si. Então, eu não posso atrasar a vacina de 6 meses, porque a de 5 meses está em falta, tá? Então, a gente mantém a vacinação, o cronograma certinho, e quando chegar a vacina de meningo, a gente vai fazer. Ah, mas era para fazer com 5. Chegou, a criança tá com 8. Pode fazer. Até porque a meningo, a segunda dose, pode ser feita até 1 ano de idade, tá bom? Então, é importante a gente conhecer os detalhes, né, do sistema de vacina, das vacinas em si, da plataforma que é feita, como ela é feita, né, qual que é a base dessa vacina, para a gente poder aí transitar nesse calendário, né, para marcar esse retorno. Eu posso adiantar essa. Diferente se você, por exemplo, se é uma vacina de febre amarela e SR, por exemplo, que você não pode juntar. Sendo a primeira vacinação, você não pode juntar. Então, aí você precisa respeitar esses passos, né, de 30 dias. Você vai ter que ter esse aprazamento, né? Agora, no caso aí da pentavalente, da VIP, que aí segue o cronograma de 6 meses, não tem problema nenhum. Pode fazer normalmente, tá bom? Vamos lá. Por que acontece da vacina não produzir imunidade? As vacinas, elas são uma forma de ativar o nosso organismo, para o organismo ficar, fortão, preparado para poder combater a doença, combater o vírus, a bactéria, quando ela entrar no nosso corpo, tá? Então, a gente faz a vacina, ativa o sistema imunológico, produz células de defesa, e aí quando a doença entra, o vírus entra, o patógeno entra, ele vai lá e combate para poder eliminar, para que essa pessoa não adoeça. Então, essa deveria ser todo o processo, né, de proteção, todo o processo de imunogenicidade, que a gente chama que é a produção de células de defesa, né, de células imunológicas. Só que para acontecer esse processo, para essa vacina entrar, ser efetiva, cumprir o papel dela, a gente tem vários fatores aí que estão relacionados. Então, a gente precisa ter um bom cuidado com a rede de frio, a gente precisa garantir que essa vacina não sofreu alteração, né, de temperatura.
A gente precisa garantir que no momento da aplicação foi feita uma técnica correta e essa vacina ela foi aplicada no local certo, porque tem vacina que ela vai agir no tecido adiposo, tem vacina que vai agir no tecido muscular. E às vezes, tem vacina que você pode fazer tanto em um quanto no outro, mas tem vacina que se você fizer no outro, você pode ter evento adverso, e tem vacina que se você fizer no tecido errado também, ela não tem uma boa absorção, e aí você não tem uma boa resposta. A gente tem bastante problema com a hepatite nesse sentido. Antigamente, a vacina de hepatite era feita no glúteo, né? A gente fazia a aplicação no glúteo. Depois de um tempo, foi proibido de fazer no glúteo, porque foram percebendo que as vacinas que eram administradas, a imunogenicidade era muito baixa. As células de defesa, a produção de células imunológicas, elas ficavam comprometidas. Quando ia fazer a testagem, fazia o anti-HBS, dava baixo, aí repetia a vacina. Então, o que acontece? É uma vacina que ela precisa ser feita, por exemplo, essa no tecido intramuscular. Ela tem que ficar bem localizada no músculo e mais profundo. Então, quando você faz ela no glúteo, o glúteo é uma região que tem um tecido adiposo muito maior. Então, ela ficava mais superficial e não tinha uma boa absorção no tecido adiposo. E aí, não tinha uma boa produção de células de defesa. E aí, o que acontecia? Essa pessoa estava desprotegida. Ela achava que ela estava protegida, tinha tomado 3 doses da hepatite, porém, quando fazia-se o teste, e que não é em todo mundo que a gente faz, normalmente quem faz é profissional da saúde, depois que toma as vacinas, faz para poder ver se está imunizado, né? Ou se não tiver, vai repetir o esquema novamente, né? E aí, começou a perceber que então era isso, e aí foi proibido, então só pode fazer no deltoide, tá? Então, a gente precisa garantir tudo isso, desde a refrigeração, desde a técnica correta, usar o material correto, e aí você vai depender também do sistema imunológico do paciente, do sistema de resposta desse organismo para poder fazer essa soroconversão, fazer essa produção dessas células de defesa, né? Dessa imunogenicidade. Então, é uma série de coisas que estão envolvidas. E aí, às vezes, acontece. Tem organismo que não soroconverte. Você vacina, depois de 30 dias faz o anti-HBS, e aí você dá abaixo de 10 unidades internacionais, e aí você repete o esquema. E aí, quando você colhe de novo anti-HBS, tá baixo de novo. Esse organismo não vai soroconverter nunca. E aí, nesse caso, precisa avaliar a necessidade de imunoglobulina em caso de acidentes, né? Então, aí tem várias questões que tem que ser avaliadas, e que eu não vou entrar por esse caminho aí, que é um caminho que vai levar a gente bem mais longe, né? Senão eu vou fugir muito do nosso foco, mas a gente pode discutir num outro momento isso daí, tá? Então, é assim, o sistema imunológico, ele é muito complexo, né? Tem que estar tudo certinho para tudo dar certo no final. Normalmente, a resposta imunológica é muito boa, mas se acontece dessa vacina ter sofrido uma alteração, dessa técnica não ter sido correta, ficou mais superficial, usou uma agulha curta. Então, tudo isso vai interferir na resposta imunológica, tá bom? Então, é por isso, e vai depender do organismo. Então, é por isso que, às vezes, tem vacina que não deixa a imunidade, mas são todas essas questões aí que podem levar a essa não soroconversão, tá bom? Qual o tempo mínimo entre as vacinas? Vejo que algumas dão menos de 30 dias de intervalo. Então, vamos lá. É assim, cada vacina, ela tem um período de intervalo. Então, ela tem o período mínimo e ela tem o período máximo. E tem vacina que você vai poder fazer em qualquer tempo, tá? Não tem uma idade. Por exemplo, a antitetânica, sempre que estiver atrasada, você vai ter que colocar em dia. Vamos dar o exemplo da rotavírus. Rotavírus tem o período. Se você não iniciar até 3 meses, 15 dias, acabou, perdeu.
ela não tomou a primeira dose da rotavírus, mas ela tá na idade de tomar a segunda. Pode tomar? Não, porque só vai tomar a segunda se tomou a primeira, tá? Então, assim, intervalo de vacina, ele tem que ser respeitado. E aí, vamos falar entre primeira, segunda e terceira dose. Cada vacina, ela vai ter um intervalo. Tem vacinas que são 30 dias. A gente tem vacina de intervalo de 60 dias. A gente tem vacina de 180 dias. A gente tem vacina que é 2 anos entre uma e outra. E aí, cabe a nós conhecermos cada esquema. Toda vacina tem um intervalo de rotina e tem um intervalo que a gente pode usar, um intervalo mínimo. Por exemplo, a antitetânica, ela é uma vacina que a gente faz a cada 60 dias, né? Então, primeira dose, retorno com 60 dias. Mas, se existe uma situação onde há um risco, onde essa pessoa precisa viajar e onde ela vai não tem, se ela vai se colocar numa situação mais arriscada, eu posso reduzir esse prazo para 30 dias. Então, meu espaço mínimo é 30 dias. Por exemplo, a vacina DTP. Se eu fiz o primeiro reforço de DTP, eu preciso dar um espaço entre uma e outra, segundo reforço, de pelo menos 6 meses, tá? O correto é a gente marcar o retorno para até 2 anos, esse intervalo. Mas é uma emergência, eu preciso vacinar, já está com a idade avançada, então a gente pode reduzir esse espaço. Então, é muito importante que a gente conheça todos os esquemas, tanto rotina quanto os esquemas alternativos. Por exemplo, a rotavírus. Quando que é feita a primeira dose da vacina rotavírus? Deixa eu ver se vocês estão ligados aí. Quando que a gente faz a primeira dose da vacina rotavírus? Respondam aí pra mim, quem trabalha em sala de vacina, já estão mais acostumados a lidar com isso. Vamos ver se vocês estão ligados no esquema vacinal, hein? Aqui tem tem um delayzinho, demora, né? Tem um delay que acaba que o tempo que vocês respondem demora. E vamos esperar um pouquinho. Então, eu quero que vocês me digam o tempo da rotina, na rotina de vocês, da rotavírus. Quando que vocês fazem a primeira dose? Certo. Vocês fazem a primeira dose com 2 meses, ok. Qual que é o prazo máximo que eu falei para começar a primeira dose? E qual que é o prazo mínimo para você iniciar a vacina rotavírus? Vamos lá, vamos ver se vocês estão afiados aí. Maria da Paz enviou a solicitação. Eu vou, daqui a pouco eu vou chamar, quando eu terminar aqui as questões, eu vou chamar se alguém quiser participar e eu chamo quem tiver aí, tá bom? Para participar. Certo. Na rotina, a nossa rotavírus, ela começa com 2 meses, tá? Tá lá, marcadinho, bonitinho. Mas se essa criança atrasou, eu posso fazer até que idade a primeira dose? 3 meses e 15 dias, certo? E agora, tem algum motivo, essa criança vai viajar e precisa adiantar essa vacina da rotavírus. Como que eu faço? Eu posso adiantar? Rotavírus é uma vacina muito chatinha de trabalhar, porque o espaço de vacinação dela é muito pequeno, né? A gente tem vacina aí que você pode fazer até 5 anos de idade. E a rotavírus não. Então, e aí, isso porque ampliou, porque antes era até 5 meses e 15 dias. Depois disso já não podia mais vacinar. Hoje a segunda dose é feita até 7 meses e 29 dias. Então, o espaço mínimo de primeira dose, alguém se arrisca? Alguém se arrisca em me falar aí, espaço mínimo? Não? Vamos lá. Acho que não. Eu vou, então, responder.
Então, se houver uma emergência, essa criança vai viajar para um lugar onde é endêmico a rotavírus ou que está tendo um surto de rotavírus, é importante que ela seja imunizada. E aí a gente não tem como mandar essa criança sem tomar vacina, porque ainda não completou os 2 meses. Eu posso adiantar essa vacina para 1 mês e 15 dias, tá? 45 dias, não é 44 e nem 43, tá? 1 mês e 13 dias pode? Não pode. O mínimo é 1 mês e 15 dias. A rotina 2 meses, o máximo 3 meses e 15. Queria fazer, mas o sistema não aceita. Mas aí você tem a forma de lançar lá ele como esquema alternativo, tá? Então assim, toda vacina, ela tem sempre o esquema de rotina, o esquema mínimo e a idade máxima, tá bom? Então é extremamente importante que vocês conheçam isso, gente, para que vocês não caiam em situações em que te coloquem em risco profissional, né? A gente não pode se colocar, né, aceitar que se colocar no dia a dia em risco. Então, por isso é importante sempre buscar informação, ler informe técnico, siga aí as pessoas que falam de vacina, sigam a Fernanda Mascarenhas, né, que tá sempre falando alguma coisa de vacina. Também ela responde perguntas no direct, se tiver alguma coisa, quando dá ela tá sempre respondendo, tá bom? Tá? Mas não se coloquem em risco, tá? É muito difícil a gente se colocar, a gente conseguir o nosso lugar ali ao sol, trabalhar, né? Conseguir um trabalho no serviço público. Muita gente tem que prestar concurso. Eu sei que hoje em dia tem muito OS que contrata, mas você teve que fazer lá um processo seletivo, uma entrevista, ou você estudou muito e não conseguiu e conseguiu essa vaga e não vai jogar aí o seu emprego, o seu Corém e a sua paz também, porque quando a gente comete um erro, gente, é tão complicado, o peso na consciência, né, você ficar se cobrando, enfim, tá bom? Vamos lá. Posso fazer vacina de gripe e sarampo juntas? Pode. Eu tô olhando aqui porque o celular tá na frente da minha colinha. Pode sim, tá? A vacina de gripe, a influenza, ela é uma vacina inativada. E a vacina, a sarampo, que é o SR, ela é uma vacina atenuada. Então, quando eu tenho uma vacina atenuada e uma vacina inativada, eu posso associar. Eu não posso associar 2 atenuadas em algumas situações, tá? Então, se eu tenho a vacina, primeira vacinação, né? A primeira vez que eu vou expor essa pessoa a esse vírus, a esse patógeno, sendo atenuada, com outra atenuada, que é o caso que acontece da febre amarela, por exemplo, você não pode fazer, porque você vai comprometer a resposta imunológica dessa segunda dose, tá bom? Então, é importante entender isso. Agora, nesse caso, a influenza, ela é inativada, então você pode sim misturar, tá? Não tem problema nenhum, não vai dar nenhum efeito adverso e não vai comprometer também a resposta imunológica, tá bom? Posso adiantar a dose 2 usando esse prazo mínimo também para que a criança não perca a dose pela idade? Pode sim, pode sim. Mas a questão da rotavírus, se ela tomar, por exemplo, a vacina, a primeira dose, ela vai tomar até 3 meses e 15 dias. Então, se ela voltar para a segunda dose, ela vai fazer com 7 meses e 29 dias. Então, você não vai ter a questão dessa dose 1 para dose 2 no caso da rotavírus, porque o espaço entre uma e outra é muito distante, né? Então, você não vai poder usar o prazo mínimo. Você não vai precisar usar o prazo mínimo
perder por causa da idade. Você pode usar assim: ah, eu preciso adiantar a vacina dessa criança porque ela vai viajar e ela vai se expor e aí não tem proteção. Aí você adianta. Porque no caso dessa vacina, você pode então fazer o intervalo mínimo com 3 meses e 15 dias. Se ela tomou, por exemplo, 1 mês e 15 dias a primeira dose ou 2 meses, ela vai poder tomar a dose 2 no mínimo 3 meses e 15 dias, ou no máximo 7 meses e 29. Então aí no caso você vai poder adiantar para uma situação de emergência, ela vai viajar, ela vai se expor, então aí você imuniza. Agora, para questão de idade não, porque ela pode tomar até 7 meses e 29, ampliou, né, a segunda dose, antes era até 5 meses e 15, tá bom? Então vamos lá, vacina de HPV, devo guardar na primeira ou na segunda prateleira da geladeira. Então assim, essa semana eu trouxe até essa questão, porque essa semana eu recebi 3 questões, que tem geladeira doméstica, e eu sei também que tem locais que realmente não, isso daí ainda é uma realidade muito grande e vai demorar um pouquinho ainda para mudar. Mas quando você tem uma geladeira, uma câmara refrigerada, né, aquela a câmara especial mesmo, seja aquela mais antiga da Fanem ou essas mais novas de vidro, todas mais sofisticadas, elas não precisam ter essa preocupação, vocês não precisam ter essa preocupação em que prateleira que vai, porque o que acontece? Você pode colocar por uma questão logística, uma questão de organização sua. Eu vou colocar as virais nessa prateleira, as bacterianas aqui, as recombinantes, os diluentes, por uma questão de organização do seu processo de trabalho, facilitar o acesso às vacinas. Mas tem mais a ver com o processo de trabalho do que propriamente dito em relação à rede de frio para manter a refrigeração, porque antigamente existia isso, e quem usa geladeira doméstica ainda precisa ter esse cuidado, sim, com a especificação das prateleiras, em cima as virais, no meio os bacterianas, né, e recombinantes, e embaixo os diluentes. Quando eu tenho uma geladeira doméstica, eu tenho um congelador em cima. Então, a primeira prateleira é a prateleira em que eu recebo uma temperatura mais baixa. Então, dentro da geladeira, a parte mais fria entre as prateleiras é a prateleira de cima. Então, eu tenho que colocar ali as vacinas que suportam um pouco mais de frio. E aí, essas vacinas são as vacinas virais. No caso, as bacterianas, elas têm menos resistência a temperaturas mais baixas, porque elas também têm os adjuvantes. Então, quando você tem ali hidróxido de alumínio, quando você tem qualquer composição ali de alumínio que é um adjuvante, e aí tem essa alteração de temperatura, ele acaba ficando mais potencializado, ele pode dar mais evento adverso. Então, precisa ter esse cuidado. E o diluente, ele pode sofrer um pouco mais de alteração de temperatura. É tanto que tem lugares que acabam guardando o diluente fora da geladeira. E depois, no prazo que for utilizar, quando for utilizar, com 8 a 12 horas antes, você coloca para refrigerar. Então, quando você não tem como manter, a geladeira está muito cheia, o estoque está muito grande, que não é correto, né, ter um estoque muito grande, mas se precisar tirar dali, dá para tirar diluente, tá? Então a gente deixa ele embaixo, que é um lugar onde pode até sofrer um pouquinho mais de mudança de temperatura, que não vai ter problema. Agora, as virais tem que ficar em cima, porque se ficar muito gelado, se cair a temperatura dessa geladeira, e aí, como a parte de cima ela é mais geladinha, então essa vacina ela pode sofrer um pouco mais de alteração, ficar um pouco mais fria. E as virais, elas recebem super bem essa temperatura, lidam muito bem com isso, obrigada. Os vírus gostam muito, né, de temperatura mais fria. É por isso que no inverno a gente tem gripe, né, porque os vírus eles ficam, né, mais resistentes, eles conseguem ali lidar bem com o frio. Então, quem tem geladeira doméstica tem que ter essa preocupação. Agora, quem tem a câmara refrigerada não tem problema, porque esse ar frio, ele circula na câmara inteira, por igual. E aí, a gente não tem congelador, né?
E então não tem essa questão, tá bom? Se na sua unidade for a geladeira doméstica, aquela que a gente tem em casa mesmo, com congelador, as prateleiras, gaveta embaixo, você coloca água, né, para segurar mais a temperatura, enfim. Aí você se preocupa com isso, mas se for a câmara refrigerada, não precisa se preocupar, certinho? Então vamos lá. Fiz a vacina na coxinha da criança e a mãe mandou a foto dizendo que está inchada e endurecida. Fiz alguma coisa errada? Então, o que acontece? Dependendo da vacina que você faz, e aí a gente tem as vacinas mais reatogênicas, né? Principalmente pentavalente, que ela são 5 vacinas em uma só, costuma dar um pouco mais de dor, pode sim ficar endurecido, pode sim ficar avermelhado. Isso é uma reação esperada, é um evento esperado, tá? Então, a gente tem que observar e avaliar isso. É algo que está sendo muito, muito frequente, então precisa avaliar a técnica que está sendo feita, o tipo de agulha que está utilizando. Se você está com dó desse bebê e aí usa uma agulha menor, você vai ter uma vacina mais superficial. Como ela é muito reatogênica, ela pode trazer, né, mais complicação. E às vezes é uma própria hipersensibilidade desse bebê mesmo em relação aos componentes da vacina e desencadear então esse evento. Mas é um evento esperado. Por isso que eu sempre digo assim, orientem os pais antes de vacinar. Também não adianta querer orientar depois. Orientem os pais, muito bem orientados. Por quê? Eles vão receber melhor os eventos quando acontecer, né? A hora que acontecer, fala, mesmo, a enfermeira falou que ia acontecer isso, então é normal. Se a gente não faz uma boa orientação, quando chega em casa eles ficam desesperados, porque a criança fica chorosa, aí começa a ter um pouquinho de induração, ou tá aí demasiado, aí fala, tem alguma coisa errada, deu alguma reação, meu filho. E pra gente que é mãe, que é pai, pra quem é um profissional, fala assim, nossa, mas era só isso, e a mãe ficou desesperada. Quem é mãe sabe o quanto é complicado, né? A gente vê nosso bebê passando por dor, a gente fica com medo, né? De dar alguma reação, a gente não sabe. E aí, quando esse paciente está bem orientado, ela sabe, olha, pode ficar durinho o local, pode ficar quente, a criança pode ficar sensível ao toque, então você vai tocar, ela vai ficar mais reativa, pode ficar chorosa. Não é aquele choro absurdo, persistente por horas e não para. Esse choro não é um choro normal. Então, mas ficar mais enjoadinha, um pouco mais chorosa é normal. Então, se essa mãe ela estiver bem orientada, ela vai voltar menos para você com queixa de evento adverso, tá bom? A perna pode ficar roxa? Então, a questão do arroxeado, ele tá ligado... Quando a gente tem um hematoma, a gente tá ligado a quê? Extravasamento de sangue no tecido intersticial, né? Então, a gente tem ali um sanguinho que vazou. Por que vazou? A gente tá furando, vai perfurar vasos, isso é normal. Só que quando termina a vacina, é importante que a gente faça a compressão. Peça pra mãe segurar um pouquinho, não só colocar lá um curativo, um blood, alguma coisa, ou só tirou o algodão e tá bom. Peça pra mãe fazer uma pequena compressão para ajudar que ocorra ali a homeostase, a hemostasia, que pare o sangramento interno. Pode sim acontecer, porque quando a gente fura, você tá furando vasos e isso pode extravasar, né? Acontece, mas não é muito comum. Às vezes a criança pode mexer também, ou a técnica que foi feita não foi feita com bisel lateralizado, enfim, tem toda uma técnica. Então, é importante observar. Tá acontecendo isso com frequência? Então, precisa reavaliar a técnica, tá bom? Mas uma mãe orientada, ela vai te dar menos dor de cabeça, ela vai voltar menos vezes, né? E vai ficar menos preocupada com a próxima dose que a criança tem que tomar, tá bom? Muitas vezes é muito comum nos consultórios de pediatria a mãe ir procurar o pediatra e falar, minha filha tomou vacina, teve essa reação. E você sabe que quando a gente que é mãe fala, a gente não vai minimizar, dizer, a perna ficou só um pouquinho, não. Você fala, nossa, mas ficou uma coisa absurda, você precisa de ver como ficou inchado. Porque pra ela tá vendo daquele jeito, é o bebê dela. E ele chorou muito, e aí o pediatra, muitas vezes, não.
Tem profissionais que têm bastante conhecimento em relação a isso e vai falar, olha, isso é uma reação esperada, é um evento esperado. Todo o evento, quando o paciente volta para poder explicar, né, ou falar, ou se queixar de evento adverso, ele deve ser ouvido e notificado, tá? Agora, o que precisa é orientar bem, porque assim, se você não tá orientando, elas estão voltando por coisas que são esperadas, então esse profissional precisa orientar melhor esse pai, mas não pode menosprezar essa queixa, tá? Voltou, se coloca à disposição. Hoje mesmo estava ouvindo um especialista em vacina falar, estava assistindo uma aula muito bacana com especialistas de vacina, e aí estava tendo uma discussão em relação à reação adversa, e uma das pessoas que faziam parte, né, do grupo da discussão, ela falou assim, que é importante você, quanto profissional, se colocar à disposição e dizer qualquer coisa, eu estou aqui, e está mesmo lá, né? Porque que acontece? Muitas vezes a mãe ela tem medo, ela tem insegurança, mas quando ela sente segurança no profissional que está ali atendendo, e quando você se coloca à disposição, você explica, olha, isso pode acontecer, pode ficar durinha a perna, pode ficar quente, pode ficar um pouco inchado, a criança vai ficar chorosa, mas olha, se ela faz uma compressa de água fria, que eu vi alguém até perguntando aqui de compressa, a compressão é com água quente ou água gelada, água quente não, tá, gente? Água quente, a gente aumenta a reação adversa, a gente pode aumentar a reação adversa, porque você faz vasodilatação e aí você traz mais componentes do sangue ali que vão reagir, tá bom? Então, compressa de água fria, para poder resfriar o local e diminuir a sensação, aquela sensação quente, né? Que dá mal-estar, que dá dor, tá bom? Então, quando você orienta, olha, pode acontecer isso, isso e aquilo, mas a senhora faz isso, faz X, faz Y. E qualquer coisa eu tô aqui. Pronto, essa mãe, ela só vai voltar mesmo se for algo muito, muito estranho que acontecer. E aí, se ela voltar por algo que não seja tão estranho, talvez ela tá tão insegura, acolha essa mãe. Oriente novamente, mostre para ela que aquilo é um evento que é esperado, se for um evento esperado. Se não for um evento esperado, e precisa notificar, precisa encaminhar para frente para poder verificar o que está acontecendo, tá bom? Mas é muito importante, sim, a gente se colocar à disposição, tá bom? Então, muitas vezes, o profissional que está ali atendendo, o médico, ele não tem conhecimento de vacina como nós da enfermagem temos. E aí, às vezes, ele vai falar, isso daí fez a vacina errada. Ou então, isso daí é que a criança não pode tomar essa vacina. Ó, a partir de agora, não vai mais tomar essa vacina. Você vai procurar a UBS, o posto de saúde, você vai pedir a vacina acelular. E não é assim que funciona, porque se é um evento esperado, ele não tem direito à vacina celular, tá? Então, ele só vai ter vacina celular em algumas situações, tá bom? Fora as situações que são indicadas, é a vacina da rotina, e aí cabe a nós profissionais. Se nós orientarmos essa mãe muito bem antes da gente vacinar o bebê dela, porque depois que vacina, a mãe não ouve mais nada, gente, não assimila mais nada. Então, orienta antes, e aí faz a vacina. E ela vai tranquila pra cá, sabendo que pode acontecer X, Y, Z. Mas se acontecer X, eu vou fazer isso. Se acontecer Y, eu vou fazer isso. Deu febre, pode dar antitérmico. Tenta um banhozinho morno primeiro, dá um banho. Espera, tira o excesso de roupa da criança. Não resolveu? Dá o antitérmico. Agora, o antitérmico, ele é indicado somente como terapêutico, ele não tem indicação pré-vacina. Eu sei que é muito comum o pediatra, principalmente na de 2 meses, é muito comum o pediatra prescrever, mas é errado, gente, é errado. Porque o antitérmico, ele vai mexer com o centro regulador de temperatura. E o nosso organismo, nosso sistema imunológico, ele funciona
muito em função desse sistema. Então, o que acontece? Quando a gente tem febre, a gente fala, tem febre, é algum sinal de infecção. Por quê? O nosso corpo detectou que tem alguma coisa errada e aí aumenta a temperatura para produzir ali os componentes do sangue, as células, mostrando, sinalizando que tem uma invasão que precisa ser combatida, né? E aí a temperatura, ela é um marcador. Então, se eu vou lá e abaixo essa temperatura, o meu sistema imunológico não vai reconhecer muito bem essa vacina que entrou no corpo. E aí o que vai acontecer? A resposta imunológica, ela é menor. A imunogenicidade, ela vai ficar comprometida. Então, não é para usar antitérmico antes. Às vezes as mães já vêm orientadas. Ah, mas o pediatra já passou, eu já dei em casa para não dar febre nem dor. Oriente essa mãe, faça a vacina, faça, mas oriente, mãe, não pode. Não é indicado. Por que não é indicado? Porque ele vai atrapalhar na resposta de defesa, na resposta imunológica do seu bebê. Então, não vai ficar tão protegido como poderia. Ah, teve febre em casa? Tá com febre? Dá um banho morno, espera. Percebeu que não tá baixando? Aí você faz o antitérmico, tá bom? Então, é importante orientar esses pais dentro da sala, ok? Vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não, vamos seguir aqui. Meu bebê tem 3 meses e dei as vacinas na rede privada dos 2 meses. Mas agora tem que tomar a meningo C. Posso dar somente a CWY ou é necessário dar a meningo B? Olha só. Isso daí a gente chama esquema que a gente chama esquema híbrido, tá? Então a mãe começa a fazer o esquema na serviço público e continua no serviço privado, ou ela começa no serviço privado e depois ela vai migra para o serviço público. Ah, eu fiz a primeira dose, a segunda dose, mas agora tá apertado, não tive condição de fazer, eu quero ir para o serviço público. Ela pode? Ela pode. Ela pode migrar tranquilamente para lá e para cá. A gente precisa só observar assim, porque os esquemas da rede privada, algumas vacinas são diferentes da rede pública. Então, tem vacinas que no nosso é 2 doses, na rede privada são 3. Então, algumas vacinas têm a idade diferente. Então, tudo isso, mas tudo isso é passível de ser negociado dentro da sala de vacina. Dá pra fazer, tá? Então, nesse caso, ela tá perguntando assim, que ela fez a vacina de 2 meses e agora, com 3 meses, o bebê teria que tomar a meningo C, que é o que a gente tem disponível na rede pública. Mas, pelo jeito, acho que ela vai fazer a CWY na rede privada. Porque na rede privada você pode fazer no bebê, ao invés de fazer a meningo C com 3, com 5, você pode fazer a CWY, que é uma vacina mais completa. E aí ela quer saber também se seria interessante fazer a meningo B. Totalmente interessante, super pertinente a pergunta. Por quê? Se ela tem condição de fazer na rede privada a CWY, a meningo CWY no bebê, ela vai estar protegendo da meningite do tipo C, do tipo A, do tipo W e do tipo Y, que hoje na rede pública é feito só em adolescente. E no caso ela ainda perguntou se pode fazer a meningo B, e é extremamente pertinente e muito bom se ela tiver condição de fazer, porque essa criança aí vai estar protegida contra 5 tipos de meningococo, tá bom? Então pode fazer sim. No caso, não vai precisar fazer a meningo C na rede pública e depois a CWY. A CWY na rede privada faz direto a CWY e complementa ainda com a B, que é bem bacana, tá bom? Alguém tá perguntando por que o banho morno? Banho morno para trocar a temperatura, o corpo tá quente, aí você dá um banhozinho morno, a água vai estar mais fria que a temperatura do corpo, então aí vai liberar esse calor, né, do corpo para a água, e aí vai refrescar um pouco, e às vezes só isso é o suficiente para poder controlar a temperatura, tá bom? Às vezes é uma febrinha baixa, começa 37,8, 38, aí às vezes os pais se desesperam. Mas se der um banho morno, deixa a criança com uma roupa fresquinha, uma camisetinha leve, às vezes só isso já é
o suficiente para controlar essa temperatura, tá? Não resolveu? Tá mantendo a temperatura, tá subindo, né? Então aí faz o antitérmico, tá bom? É que os pais têm medo da convulsão febril, né? Mas não... E convulsão febril tem situações que não contraindicam a dose seguinte, tá? Vocês sabiam disso? Convulsionou, dependendo da situação, não contraindica, a criança vai poder tomar. Então, é importante o conhecimento, é o que eu falo. Eu tenho alunos meus do treinamento que eles falam que coisas que eles veem lá dentro, eles falam, nossa, nunca ouvi falar disso, nunca ouvi falar que podia ser feito dessa forma. E assim, é o que eu falo, vacina é um mundo, né? Quando você começa a vasculhar, eu faço parte da Sociedade Brasileira de Imunologia, então eu participo assim de várias atividades, a gente tem muito seminários, webinários, então encontros de profissionais, médicos, enfermeiros, a gente discute várias situações novas, coisas que estão em estudo no mundo, o que está em mudança, enfim. E aí você fala, gente, vacina é um mundo, se a gente for trazer tudo que acontece, é muita coisa, né? Criança de 2 anos não tomou a terceira dose de pentavalente, posso fazer a penta ou sigo o calendário com a DTP? O que acontece? 2 anos de idade, ela já teria que ter tomado até o primeiro reforço, né, da DTP. O que eu faço? Gente, responde aí pra mim. Eu posso fazer a DTP nela e marco a vacinação, a próxima vacina com a DTP. Eu faço a pentavalente, marco o reforço com DTP. O que vocês acham? Respondem aí pra mim. Vamos ver se vocês estão afiados aí. Então, gente, é assim, a vacina, a pentavalente, como eu falei, ela é uma vacina composta por 5 substâncias, né? Então, a gente tem difteria, tétano, coqueluche, meningite e hepatite. Isso na rede pública, tá, gente? Tem que tomar bastante cuidado com aquele esquema híbrido que a gente falou ainda agora, porque na rede privada, a vacina pentavalente, ela entra VIP no lugar de hepatite. Então, se a criança tomou a pentavalente do serviço privado, se ela chegar para nós, a gente tem que se atentar que ela tem que tomar a hepatite B, tem que ver se ela tomou a hepatite B por fora, tá bom? Então, e aí a gente protege contra 5 tipos de doenças, né? E a DTP a gente protege contra 3 tipos, difteria, tétano e coqueluche, tá? Então, hepatite e haemófilos, a gente perde quando a gente deixa de fazer a pentavalente. Então, por isso que é importante, assim, ó, vamos lá para esse caso. Mesmo que a criança tiver 2 anos de idade, ela já era para ela ter tomado a DTP, o primeiro reforço, a gente não vai fazer DTP se ela não tomou a vacina de 6 meses, que seria a terceira dose. A gente precisa garantir para ela 3 doses de pentavalente e 3 doses de VIP, tá? Então, essa criança, ela vai tomar pentavalente e aí a gente vai marcar o retorno dela, onde ela vai tomar, então, a DTP, tá bom? Eu vou falar DTPA, não DTPA na rede pública só para gestante. Então, ela toma DTP, ok? Ok.